convidado ilustre, que aliás, portas abertas para ele. Igor Kalian, grande repórter, Igor Kalian, aqui do Grupo Bandeirantes, Jornal da Band. Igor Kalian, toda vez que ele entra, ele traz uma notícia embalada de um jeito muito particular, muito bem feito. Igor Kalian é um dos grandes ativos, patrimônio do Grupo Bandeirantes. Igor Kalian. Igor, você, ontem eu fiquei aborrecido com a sua matéria, chateado. Porque ao mesmo tempo que eu fiquei feliz de ver você fazendo mais uma reportagem extraordinária, é angustiante, pô. Você trouxe pra gente a informação de que, vamos só lembrar uma coisa, num passado em que nem o Beto Ferretti, nem o Igor Kalian eram nascidos, a gente falava que o produto chinês era uma coisa de quinta categoria. Mas até não muito tempo atrás, a gente dizia que qualquer coisa que vinha de lá, para onde você foi, era uma porcaria. Era sinônimo de coisa ruim. Agora, não é que as coisas estão vindo de lá. Nós estamos indo para lá, Igor Kalian. Conta do que eu tô falando, pelo amor de Deus. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Ferretti, o Eneg, que é isso? Eu tô até com tantos elogios. Já me senti em casa agora, então, muito obrigado. Sim, é uma honra estar com vocês aqui. Sempre um convite muito especial. Engraçado isso, né, Eneg? A gente tinha disso, né? Produto falsificado. Paraguai. Sai do Paraguai, não presta. Veio de lá, não é bom. Já caiu por terra. Você sabe que alguns empresários tinham essa resistência. E alguns ainda têm. Não quero assimilar minha marca ao Paraguai porque pode ser um produto de segunda linha. Isso acabou. O Paraguai está se industrializando. E aí o que ele fez? Está abrindo mão de impostos. Então o nosso sistema tributário agora é de menos arrecadação. Você quer abrir a sua empresa aqui? Vem para cá, que eu vou te isentar de alguns impostos, vou te dar incentivo, você gera emprego para mim, gera infraestrutura, porque o Eneg, chega a empresa, chega o galpão, chega o asfalto, chega a água, chega a energia elétrica e chega emprego para os paraguaios, que não são industrializados, ou não tão quanto a gente. Então vamos lá, o rapaz de 18 anos lá, o paraguaio, nunca viu um curso de costura, de maquinário. As empresas brasileiras estão indo lá e estão fazendo isso. Vem para cá, eu dou um curso, qualifico minha mão de obra e pago por ela. E aí, Eneg, falando um pouquinho sobre essa questão dos impostos. Vamos falar da Maquila, que é o que a gente está abordando bastante no Jornal da Band. É a principal delas. Porque ela isenta o empresário do imposto de importação. Então vamos lá, vou produzir camisas, blazers. Eu preciso de poliéster, algodão que vem lá da China. Então você vai instalar sua empresa no Paraguai, vai montar ela tudo direitinho, tudo dentro da lei, toda a documentação. Você vai importar da China, por exemplo, sem pagar imposto. Literalmente sem pagar imposto. Você vai pagar ali o container, vai pagar os custos que você já teria no Brasil. Só que eu te isento dessa taxa de importação. Aqui no Brasil, essa taxa ela vai de 5% a 35%. Olha isso. O empresário já parte de menos 35%. Olha o tamanho da economia. E aí eu tô falando só de um dos benefícios, tá? A gente ainda tem 2 matérias que vão ao ar no Jornal da Band, que a gente vai mostrar a lei trabalhista no Paraguai, que é absurdamente diferente da nossa, porque lá o empregado custa menos e ganha mais. Lei que não é alterada desde 1993. Salário mínimo R$ 2.200. E aí tem algumas situações que a gente pode discutir se são boas ou ruins. Não recolhe FGTS, não tem vale transporte. Só que na mão ali na conta todo mês... Ele ganha mais. Ele ganha mais. Falando em um salário mínimo, 2.200. E as empresas brasileiras, pelo menos nas que eu fui, nas maquiladoras, elas pagam mais do que um salário mínimo. Agora vem cá, Igor, o empresário não é idiota. O empresário que foi para lá não é idiota, não é trouxa. Não é assim, o cara que monta uma empresa, constrói uma companhia, ele tem uma equipe de advogados, de economistas, de pessoas que são especializadas, administradores, eles fazem conta. Coluna Brasil, coluna Paraguai, risco Brasil, risco Paraguai, e não são idiotas. Podem até se enganar, mas não são idiotas. Se eles estão fazendo a mudança, ou se eles estão adicionando uma unidade fabril lá, em vez de abrir uma no Brasil, nós estamos sendo, como país, prejudicados, porque é menos dinheiro aqui. Eles estão preservando aquilo que eles devem, e o compromisso do empresário é com o negócio deles. E a gente está colocando em choque 2 jeitos de ver o mundo. Um, que vamos virar um sorvedor de impostos, que é o Estado brasileiro, que pega 35% de tudo que a gente produz, mas sob o argumento de que eu entrego um monte, e o camarada que vai produzir lá fala, olha, essa conta aqui já não está boa para mim não. E se um número crescente de empresários fizer o que você constatou na reportagem, na série de reportagens que você já exibiu ontem a primeira, mas virão outras,
Isso é um grande problema, porque foi assim que a China se industrializou, foi assim que a Coreia do Sul fez, foi assim que o Vietnã fez, foi assim que o Japão fez. E todo mundo fugindo dos países maiores, e o Brasil é mais tradicional no campo industrial. E nós estamos nos desindustrializando. Agora não só para leste europeu, sudeste asiático, mas Paraguai. O custo do Brasil é alto, altíssimo. Talvez seja o termo que eu mais tenho ouvido lá. Custo Brasil. Para mim já não vale a pena. O que eles fazem muito, Eneg, é tentar não sair 100% do Brasil. Então eu amplio a minha produção, ou levo parte dela para o Paraguai e faço uma finalização no Brasil. Reengenharia. Eles estão literalmente fazendo uma reengenharia de impostos para fugir da taxação aqui no Brasil. E eu conversei com especialistas que falaram, olha, a gente está falando hoje de 240 mais ou menos empresas que já foram, mas esse número pode ser muito maior e daqui a pouco o impacto pode começar a ser de verdade na economia. Hoje ele não é tão grande, a gente ainda não sofre esse impacto. É uma sinalização, mas né? É uma sinalização de, olha, as pessoas estão dispostas, os empresários estão dispostos a irem para lá para viver essa industrialização do Paraguai. E aí, Eneg, a gente está falando só do imposto. A gente tem lá uma energia elétrica de 40% a 60% mais barata que a nossa. O Paraguai exporta energia elétrica. O trabalhador mais caro. Quer dizer, um conjunto de coisas, mão de obra praticamente sobrando, a mão de obra qualificável que você vai ensinar, que você vai explicar para o cara, é quase que um paraíso. É claro, você tem muitos desafios, tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Mas, por enquanto, para as empresas que foram para lá, nenhuma pensa em mudar alguma coisa ou voltar com a produção 100% para o Brasil. E, eventualmente, até aumentar a produção lá, né? Eles sempre falam, se a gente for expandir, é aqui no Paraguai. Só para o nosso ouvinte entender, depois da fabricação de lá, eles exportam para o Mercosul inteiro, bloco do Mercosul todo, com uma taxação única de 1%. Ou seja, ele traz essa realidade tributária para cá, porque ele consegue se beneficiar dos impostos paraguaios e consegue se beneficiar do acordo do Mercosul. Isso. Ou seja, ele na verdade está produzindo no Brasil, só que a 1.000 quilômetros daqui, 2.000 quilômetros daqui. Não sei como as autoridades não percebem esse absurdo, né? Talvez estejam começando a perceber, porque o número está aumentando muito. E sabe o que é interessante? Quem está ganhando com isso, de uma maneira direta? O consumidor. Porque qual que é a preocupação deles? O nosso preço está começando a ficar incompatível com o da China. Então, principalmente quem tem esses produtos, você vai lá na loja, a camiseta chinesa hoje, que também tem uma boa qualidade, está R$20 mais barata, você vai comprar a camiseta da China. Está caindo por terra. Sim, toda até essa você não vai situação. escolher, né? Você como consumidor, você não vai fazer esse julgamento, né? Isso. Foi feita na China, foi feita não sei aonde, já foi-se o tempo. Isso. Você vê a qualidade e vê preço. Agora, Igor, eu fico pensando o seguinte, você falou, né? Se esse movimento começa a crescer, isso pode começar a incomodar. Você chegou a conversar com gente aqui sobre o risco que isso pode representar? Sim. Ou ainda vai ter essas conversas? O que você pode antecipar pra gente sobre essa leitura? Conversei com uma especialista em economia que ela fez a mesma analogia que você acabou de fazer. Sinal de alerta. Falou, olha, não tem nada de irregular. Essas empresas elas estão totalmente corretas, com um pensamento onde não tem nenhuma sabotagem de imposto, pelo contrário. Só que aqui a gente vai começar a sentir o impacto da industrialização. A gente não está falando do setor mais simples, do cara que vai para a máquina. A gente está falando do empresário, o cara que emprega, o cara que gera renda, o cara que faz o PIB crescer, o cara que mantém a roda girando aqui no Brasil. Ele entendeu que o custo do Brasil é muito caro. Só que esse custo do Brasil, Eneg, está aí há quantos anos? Há décadas. A gente fala disso toda hora. Toda hora. É o nosso sistema tributário, é o nosso jeito de recolher dinheiro. Então, quer dizer, você tem benefícios também que a gente poderia ficar aqui horas discutindo? Tudo bem, você tem um sistema único de saúde que lá no Paraguai não tem, você tem uma infraestrutura bem melhor que em Cidade del Este, por exemplo, que é onde eu fui. Só que as pessoas vivem muito bem em Cidade del Este. Os empresários vivem muito bem, as pessoas que estão sendo empregadas vivem muito bem. Então, daqui a pouco, provavelmente, o governo brasileiro vai começar a olhar com outros olhos para essa migração. Dá para falar em fuga de empresas brasileiras. Eu vou citar aqui, a Lupo foi para lá. Exato. A Lupo foi a última gigante brasileira a ir para lá e deu a explosão no assunto. Peraí, a gente tá falando de uma empresa de esquina. A gente tá falando de uma das maiores fabricantes de meia, cuecas, enfim, roupas do Brasil. Por quê? Porque não tava fechando a conta. Tava ficando caro. Quem que manda muita meia pro Brasil? China. Containers e containers. Bateu ali na boca do caixa, o consumidor leva o da China. Então, é o empresário brasileiro fugindo desses impostos altíssimos. Para continuar a sobreviver. Hoje a gente não tem uma posição oficial do governo sobre essa saída, né? Não se fala muito nisso, mas o sinal de alerta está ligado. Daqui a pouco outras grandes vão para lá. Mas a impressão que eu tenho, e o governo não pode falar nada, porque o governo prega
o aumento de carga tributária. Isso. Da Constituição de 88 para cá, a carga tributária subiu de 22% para 35%. Isso é um jeito de pensar, é um jeito de agir. Este governo que aí está é um governo que adora arrecadar. Em vez de reduzir custos, ele aumenta a arrecadação. E para aumentar a arrecadação, precisa arrancar da Lupo. Aí a Lupo fala, desculpa, eu não posso entregar para você a minha falência. Eu tenho que entregar para você parte do meu lucro. Se o meu lucro está começando a ficar pequeno e vem o chinês, eu vou quebrar, então eu vou sobreviver e vou para o Paraguai. Agora, pessoa jurídica indo para o Paraguai, pessoa física mudando o domicílio para o Uruguai. Isso. E grandes corporações indo para outros países que são paraísos fiscais. Não é o caso, né, o Paraguai não é um paraíso fiscal, mas tem gente indo para paraíso fiscal. Então tem empresa brasileira, eu conversei com uma grande empresa brasileira, que a pessoa física está no Uruguai, brasileiro, e a pessoa jurídica está em Luxemburgo. Acabou, ele não é mais uma empresa brasileira. E ele disse isso ao presidente da República, ao Lula. Ele falou, não dá, enquanto vocês ficarem caçando empresário, perseguindo empresário, como se a gente fosse bandido, a gente vai embora. E eu acho que esse é o problema. E, Ineg, o que acontece no Paraguai? Eu conversei com o prefeito, entrevistei o prefeito de Cidade do Leste, e ele disse o seguinte, as leis aqui não mudam. As leis são as mesmas, os impostos são os mesmos há 20, 30 anos. Então, o empresário que está vindo para cá, ele já pensa, tá, mas e se tiver uma alteração? Exatamente. Ele falou, não vai ter. Não vai ter porque é o que o Paraguai precisa. O Paraguai precisa de indústria, o Paraguai precisa de maquinário funcionando e de paraguaios empregados. E é o que está acontecendo. A gente pegou Cidade do Leste como exemplo, que é a principal, vamos chamar a capital das maquilas, mas Assunção e outras cidades... Todo mundo se... Está indo pela mesma onda. E a melhor propaganda é esse boca a boca, né? Sim. Porque o cara da Lupo fala com o cara da outra empresa e diz, bicho, isso aqui está funcionando. E um leva para outro, que leva para outro. Então hoje você foi e tem lá 240 exemplos... Daqui a pouco, daqui a um ano, você vai de novo e tem 2.000. Então... Eu fui na Algesa, só para complementar, que eles fazem o trabalho de Porto Seco. O caminhão vai sair do Paraguai, eles te ajudam com todo o trabalho ali, que é aquela chatice dos números e da papelada. Eles viram crescer tanto que eles falaram o seguinte, pega esse terreno que a gente tem e monta galpão, melhor dizendo. Já tem 27 empresas, quase todas brasileiras, só nesses galpões que a Algesa montou lá. Então, quer dizer, é um assunto que está muito quente, a gente já fala em fuga. Sinceramente, depois de ter ido lá, observado, conversado com as pessoas, eu acho que essa fuga nem começou. Ela vai começar agora. Vai começar agora. Você está pegando o começo mesmo. Ah. Igor Kalian, que hoje continua com a série. Isso. Mais uma reportagem sobre essa fuga de empresários para o Paraguai. E olha, é pela mesma razão, alguns estão indo para o Uruguai, como eu comentei aqui. Imposto muito baixo lá também. Imposto muito baixo e... é preciso que o governo se coce. Este governo e todos os governos, mas esse em particular, que fica dizendo que está fazendo um trabalho extraordinário de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal é você manter o empresário aqui produzindo. E isso aí pode produzir desemprego também, porque de uma forma ou de outra, você até tudo bem, você pode expandir para o Paraguai, mas ao não expandir dentro do Brasil, é emprego que você não abre aqui. Ineg, um empresário... A gente conversou muito lá, né, sobre isso. Ele me falou algo interessante. Ele falou, olha, a gente sente no Brasil uma visão de que o empresário é o vilão. É isso. Ele falou, aqui no Paraguai essa visão não existe. Ele falou, é claro, a gente tem regras, mas nós não somos vilões. É claro, você tem uma rigidez, às vezes tem uma situação, o empregado reclama, aquela coisa toda. Ele falou, mas no Brasil nós somos vilões. Uma saída da linha, uma questão errada, já vem a vigilância sanitária e fecha sua empresa. Não tem notificação, não tem aviso, não tem orientação, não tem nada. Ele falou, aqui não. Aqui as leis ambientais são mais rigorosas, tá? No Paraguai a lei ambiental é mais rigorosa que no Brasil. Ele falou, teve um problema? Eles vêm aqui, conversam, mostram, dão um prazo. Você vai lá e adapta aquilo. Depois eles voltam, vê se está tudo dentro. Então eles falaram, aqui, ele, melhor dizendo, falou, a gente perdeu essa visão de que o empresário é um vilão. Não é, pelo contrário, ele ajuda a rodar a economia do país. Igor Kalian, que à noite você acompanha a reportagem aqui, transmissão simultânea na Band News FM, sobre essa saga dos empresários no Paraguai. Obrigado, Igor. Valeu, gente.